Vamos chegando mais uma live. Voltei com as lives aqui. Vamos lá, gente, chegando. Vamos aí descobrir como se livrar do vício do açúcar, gente. É isso mesmo. Tem problema com açúcar? É o seu maior vilão. E tem uma trilha sonora maravilhosa tocando aqui. E agora tocou a campainha. É uma coisa de louco, viu? A gente não consegue nem fazer live mais em casa. Mas é assim, né, gente? Vamos lá. Vou esperar o pessoal entrar e saber como se livrar do vício do açúcar. Como fazer isso? Será que é tão difícil? Isso é algo que nos impede realmente de emagrecer, né? De ter novos hábitos alimentares. O açúcar é um grande vilão na nossa alimentação e ele está escondido em lugares que a gente nem imagina aonde está o açúcar, não é mesmo? Então você consome sem saber que está consumindo açúcar, na força do hábito, sem ter hábitos de ler o rótulo. Mas vamos lá que eu vou passar hoje, vou passar agora. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta na mão. Eu vou te ajudar com essas dicas a acabar com o vício do açúcar, não é mesmo? Bom, vamos lá. Eu anotei aqui o primeiro, o primeiro de tudo é que quando a gente for tirar qualquer coisa da nossa alimentação, quando a gente for trocar o nosso hábito, é que a gente troque ele como? Gradativamente, né? A gente não pode ser radical no início. A partir de amanhã, eu não consumo mais nada com açúcar. E não é assim, né? Tudo que é restritivo, severo, a gente não consegue permanecer, como que eu digo assim? Permanecer e conseguir chegar num resultado de transformação real. Tá? Porque nós somos habituados a comer isso desde pequenos. É uma balinha aqui, é uma sobremesinha aqui, é um chocolatinho aqui, é um fast food ali, é um refrigerante aqui, né? Então a gente não tem esse hábito, a não ser a criança que já desde pequena cultiva, que os pais, né, impõem, ensinam na educação a consumir um alimento com menos açúcar. Mas eu mesma, né, consumi açúcar por 33 anos. Então, assim, como deixar, né? Como perceber que estou viciada em açúcar, né? E quais os passos, quais as medidas que eu preciso tomar para não continuar dessa forma, né? Então, o primeiro passo é tirar gradativamente, não ser radical, tá certo? O segundo passo, na verdade, como tirar esse açúcar sem ser radical, né? Então, coloca aí como meta para você. O que você mais consome açúcar? É no refrigerante? É no café? É no doce, que todos os dias você quer consumir doce naquele horário? É logo depois do almoço que você quer um docinho? É antes de dormir que você precisa de um doce? Então começa a perceber os sinais, né, que o seu corpo manda aí, que você precisa comer um doce naquele momento. Então você pode gradativamente, diariamente ou semanalmente diminuir a quantidade desse açúcar. Diminuir a quantidade desse produto que consta o açúcar. Eu, por exemplo, fiz como? Identifiquei que o meu primeiro e maior vilão era o açúcar do café, porque eu gosto de café, né? Então, de manhã, já tomava o quê? Logo um café com açúcar. À tarde, tomava mais 2 cafés com açúcar. Então, o que acontecia? Consumia açúcar ali no cafezinho, né? Então, primeira coisa, quando eu comecei a tomar café amargo, passou um mês, eu já senti um pouco de diferença em mim. Imagina quanto de açúcar eu não reduzi só tirando do meu café. Se você gosta de café, se você gosta de chá doce, essa é uma grande chance, aí, um grande momento para você começar a tirar o açúcar da sua vida de forma gradativamente. Então, você coloca 2 colheres, começa a colocar 1 colher. Na outra semana, tenta tirar, né, ou do café da manhã ou do lanche da tarde o açúcar de uma das opções do seu café ou do seu chá e vai tirando gradativamente. Come 1 barra de chocolate, come meia barra e aí você vai diminuindo. Então esse é o primeiro ponto, né? Não seja radical no início. O que você for radical, o que você for muito restritivo, não vai ter uma transformação verdadeira e você vai se frustrar, tá bom? Não tenha pressa de tirar o açúcar que você consumiu a vida inteira, mas foque em tirar. O segundo é ter atenção nos açúcares que constam nas bebidas, tá? Eu não tomo refrigerante, mas sento o caneco ali no quê? No suco. Suco
tem açúcar, independente, né, se ele é de sachê, se ele é de caixinha e se ele é natural. A diferença do natural para o industrializado é que o natural contém a frutose, que é da fruta, tá? E o industrializado contém um monte de aditivos químicos, né? Então, na melhor versão, se você quiser tomar um suco, opte pela opção natural, tá? Mas na caixinha ele pode estar escrito zero, ele pode estar escrito light. Alguma forma vai ter de adoçar aquele suco, aquele iogurte. Se não for com açúcar, vai ser com adoçante, né? E outras coisas que eles utilizam industrializados para deixar o seu suquinho mais gostoso, tá bom? Então preste atenção no que você bebe. Eu não tô comendo açúcar, eu não como chocolate, eu não sou de comer sobremesa, mas tomo um monte de suco de uva integral, mas tomo um monte de suco de caixinha, mas tomo, entendeu? Mas tomo um monte de chá com açúcar. Então aí você precisa entender da onde tá vindo o açúcar nas bebidas que você consome, tá bom? O terceiro, treinar o paladar. Eu digo que isso foi uma das coisas que realmente mudou pra mim. Treinar o meu paladar. Na ressignificação alimentar, a gente aprende isso, né? A gente aprende a comer, a não deixar de comer aquilo que a gente gosta, mas em sua versão mais saudável. Então, tudo que é mais saudável é menos doce, tá? Sempre vai ser menos doce. Não adianta você falar que aquilo é saudável e vai ser super docinho. Não vai ser super docinho. Tá bom? Por quê? Porque tudo tem que ter limite, né, gente? Não é porque você está consumindo um açúcar, né, menos processado, ele vai ser açúcar, né? Isso não vai mudar, ele vai ser açúcar. Então, você também tem que aprender aí, né, cuidar do seu paladar para ele se acostumar com coisas menos doces. E é o que vai acontecer. Todos os dias você diminuindo a quantidade de açúcar, o seu corpo, o seu paladar, a sua mente, tudo vai se acostumando com o que você está consumindo, tá certo? Então é muito importante treinar o nosso paladar, tá? 56% do consumo de açúcar que nós temos durante o dia é do açúcar de mesa, proveniente do açúcar que nós adicionamos aos nossos preparos, né? Então a gente tem aquele açucareiro em cima da mesa, né? Você vai tomar um café, o café tem açúcar por natureza? Não. O chá tem açúcar por natureza? Não. Então você pega lá e adoça, né? Aí você tá tomando um leite com chocolate. Você vai lá e coloca o quê? 2 colheres de açúcar. Então, assim, tudo isso é além das coisas que a gente consome que já tem o açúcar natural, tá bom? A frutose tem o seu açúcar natural, tá? Eu não adiciono açúcar, ela já é doce por natureza, mas as demais coisas não são doces por natureza e a gente acaba adoçando. Então, cuidado, tá? Segundo estudos, 56% do consumo dos açúcares é o açúcar de mesa, tá bom? Uma outra coisa, desfrute da doçura natural das frutas, né, das frutas secas, das frutas frescas. Desfrute das coisas que tem a sua doçura naturalmente, tá bom? Por quê? Gente, eu lembro quando eu era pequena, minha avó amassava banana e colocava açúcar e canela. Olha o hábito que eu cresci, né, aprendendo, porque a minha avó achava muito gostoso. Então, colocava lá, vai comer uma bananinha. Pro meu filho foi a mesma coisa, come uma bananinha. Eita, parou aqui a minha luz. Vai comer uma bananinha. Peraí, gente. Deixa eu só Essas coisas acontecem. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos ver se agora vai. Sei lá. Deixa eu ver. Aê! Uma bananinha. O que a minha avó fazia com a bananinha? Ela amassava e colocava o açúcar e canela. E minha avó fazia isso pro meu filho com maçã também, gente. Pasmem. Ela fazia com maçã também, né? Porque ela achava que ia ficar mais gostosinho. Ou colocava um melzinho para ter um peso menor na consciência. Mas assim, não teria necessidade. Porque a fruta, ela já é doce, tá? Poderia colocar só a canela, que funciona muito bem, né? Então assim, as frutas maduras, elas têm a doçura natural. Principalmente quando elas estão maduras. E a gente amassa, como é o caso da banana, tá? Porque quando eu amasso a banana, a fibra dela é rompida, então a doçura dela sobressai, é ressaltada,
tá? Então é muito importante, quando você comer uma banana amassadinha, é tão gostoso, né? Amassa bem ela vai deixar mais docinha, coloca uma canelinha lá e manda ver, esquece esse negócio de querer colocar uma colherzinha de açúcar. Minha avó colocava açúcar até no abacate, gente, meu Deus do céu. Ô, dona Nete, aprendi com a senhora, viu? Ser boa de boca. Né? Mas é o que? São hábitos que a gente carrega pra vida toda. Então não adianta querer mudar o hábito de hoje para amanhã, porque isso não vai acontecer, tá bom? É realmente começar a desfrutar das coisas na melhor versão que elas são, das suas formas naturais, aos poucos, tá certo? Então aqui, ó, eu falei até agora, não seja radical, esse foi o primeiro ponto. O segundo, atenção aos açúcares das bebidas, que pra mim aí foi realmente, né, um divisor de águas quando eu parei de tomar café com açúcar e depois com adoçante, comecei a tomar café amargo, tá bom? Roberta, você tá rindo, mas é verdade, você se identifica com isso? Eu não sei você, mas na minha família o pessoal queria adoçar era tudo, entendeu? Então a gente vai crescendo com uns quilinhos a mais, depois tem dificuldade pra perder, e aí é consequência de maus hábitos alimentares, né? Depois, treinar o seu paladar, nós precisamos treinar o nosso paladar com aquilo que nós consumimos, diminuir gradativamente o açúcar das coisas, tá bom? Desfrutar da doçura natural. Qual que seria o quinto ponto, né? As pessoas têm aquela crença que fruta engorda. Eu canso de ouvir isso. Ai, não pode comer fruta porque fruta engorda. Gente, eu vou falar pra você aonde que a fruta engorda. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Sabe onde a fruta engorda? Quando você troca uma laranja por um copo de suco de laranja. Todas as frutas têm o seu açúcar natural, que é a frutose, tá? Fica aí, Roberta, que eu vou te falar o porquê que é tão difícil parar com açúcar. A gente consome a frutose, mas não deixa de ser um açúcar. É um açúcar natural, né? A gente precisa desse açúcar natural. Só que a gente não precisa desse açúcar 5 vezes mais. Porque eu chupando uma laranja, se eu for tomar um copo de suco de laranja, para fazer um copo eu preciso espremer 5 laranjas, né? E aí na hora que eu espremo a laranja, a fibra da laranja vai embora. E eu consumo o quê? A frutose, o açúcar da laranja. Então em uma laranja que eu poderia chupar e fazer o consumo de uma laranja, eu tô trocando por 5. E aí as pessoas falam, fruta engorda. Ué, quer comer 5 laranjas em forma de suco, realmente vai engordar. A pessoa vai lá, almoça, né? Abençoado vai lá, almoça e pede um copo de suco de laranja, achando que tá arrasando, né? Gente, as propriedades da laranja em formato de suco não é a mesma dela só a laranja, não é a mesma, tá bom? Isso acontece para todas as frutas. Então sempre tenta chupar laranja de vez tomar o suco da laranja. Então, Roberta, pois é, né? O difícil é parar com açúcar e eu tenho o mesmo problema aqui em casa. O meu marido, só Deus na causa nesse açúcar dele. Mas o que que é? É um vício. Meu marido não bebe, não fuma, não usa droga, mas o açúcar, toda vez que ele levanta pra pegar alguma coisa, é alguma coisa doce, né? Mas não adianta a gente falar, né? O meu filho parou de consumir doce porque eu dou o exemplo. Ele tomou a consciência, né? Então, parece que é pior. E quanto mais consome açúcar, mais quer consumir, porque é um vício. O organismo se vicia, né? No açúcar. Assim como em outros, né? Farinha, sal, enfim. Quanto mais sal você come, mais sal você quer consumir. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, isso tem que ser um trabalhar, entendeu? A pessoa tem que querer, na verdade, né? Quem tá assistindo essa live são pessoas que querem, que buscam, né, diminuir o consumo de açúcar. Com certeza, pro meu marido e pro seu, isso não vai fazer sentido nenhum nesse momento, porque eles gostam. Mas a hora que o sapato apertar, que a saúde, né, cobrar, que as coisas cobrarem, talvez eles mudem. É só assim que a gente tem essa consciência, né? E agora tem uma furadeira aqui. Ah, que maravilha, gente. Dá dando pra ouvir? Passou, tá? Então, nós precisamos comer mais frutas, comer as frutas inteiras. Pode comer 3 porções de fruta, sim, diariamente. 3 porções de fruta não é uma melancia inteira, tá bom? É um pedacinho. Então, você come lá um mamão de manhã, um pedacinho de melancia à tarde. À noite, você come uma maçã, entendeu? Você pode comer. O que não pode ficar comendo,
Aí a pessoa não come açúcar, porque não come fruta porque fruta engorda, aí come pão, né? Aí come bolo com farinha branca, aí come chocolate, né? Aí não, a fruta não pode, mas o chocolatinho pode. Não é assim, né? Entendeu? Uma outra forma, o que que é, gente? Obrigada, viu, querido? Muito obrigada. Tô no meio de uma live, isso, ele me ouviu. Usar adoçante com moderação. Por quê? As pessoas trocam o açúcar pelo adoçante, por quê? Porque realmente ele ajuda na perca de peso, tá bom? Ele ajuda na perca de peso. Mas, o que que acontece? Ele não colabora para nossa saúde, né? E a gente tá falando aqui de alimentação saudável. É o que eu sempre falo. Então, se você usa açúcar e precisa perder peso, ou se você é diabético, ok. Mas use com moderação. Use com sabedoria o adoçante. Não é porque você quer emagrecer. Que legal! Não é porque você quer emagrecer que você vai consumir grande quantidade de adoçante, certo? Porque é artificial, não adianta. A gente tem opções mais naturais, mas nunca vai ser 100%, entendeu? Então a gente precisa realmente ensinar o nosso paladar a comer coisas menos doces. No caso do chocolate, amada, você quer comer um chocolate? Coma, mas coma de 60%, 70%, 80%. Não adianta você comer um ao leite e amanhã já querer pular para um 80%, que você vai achar horrível e nunca mais vai querer comer. Então, quer mudar o hábito? Hoje eu como adoçante horrível e essa furadeira também. Ai, menina, nem me... Aí, ó. Nossa, eu nunca escuto barulho de furadeira. Foi bem na hora da live. Não, mas não saia daí, fica aí, tá, querida? Calma, que vai passar nada na vida pra sempre, viu? Daqui a pouco ele vai cansar, vai ter feito o buraco lá, vai colocar o prego e tudo vai passar. Você colocou ovos nos seus dias, Roberta? Que legal. E você tem sentido diferença? O que que você achou? Vamos lá, Martinha. O açúcar demerara é mais saudável do que o branco? Sim. Mas é açúcar, tá? O que que acontece entre qualquer açúcar que não seja branco? Ele tem um processo que ele foi... O branco, ele é muito refinado, tá? Então, os outros processos, os outros açúcares, eles são menos refinados. Eles têm um processo mais natural, digamos assim. Mas é açúcar, contém caloria, contém carboidrato, eleva o índice glicêmico. Então, por que que eu falo? A gente não vai conseguir fazer um bolo. Por que que eu dou receitas de ressignificação alimentar? Porque não existe um bolo sem açúcar. Um bolo sem açúcar, ele é insonso ou ele é alguma coisa salgada. Então, precisa ter uma quantidade de açúcar, precisa. Mas qual a melhor opção? Eu usar um açúcar refinado que só tem aditivo químico e não presta pra nada, a não ser fazer mal e engordar? Ou eu posso usar um açúcar menos prejudicial à nossa saúde? E aí eu tenho mascavo, eu tenho demerara, eu tenho orgânico, eu tenho mel e piriri e pororó. Tem o açúcar de coco, tem o índice glicêmico menor, né? Porém, ele tem o gosto do coco. Então, assim, eu tenho outras opções, mas são açúcares, entendeu? Não é porque agora eu sei que eu tenho essas opções maravilhosas de açúcar saudável que eu vou entrar ali, né? Meter o pé, a mão, a cabeça, tudo na jaca. Não é assim, gente. Quer comer um bolo? Como um bolo com farinha funcionais, né, com mix de farinhas oleaginosas, aveia, arroz, né, um monte de farinhas que a gente tem por aí, para você deixar de comer uma farinha de trigo, uma porcaria, e deixar de fazer o consumo de glúten, que vai te desinchar, entendeu? Mas tudo tem caloria, gente. A única coisa que não tem caloria na vida é a água, entendeu? O restante tudo tem caloria, mas a gente precisa usufruir dos alimentos que vão trabalhar a favor do funcionamento do nosso corpo, entendeu? E não só consumir os alimentos que vão trazer inchaço, caloria, que vão engordar, que vão fazer mal para nossa saúde, que vão elevar pico, né, de índice glicêmico, enfim, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? Mas açúcar é açúcar, tá bom? Mas é mais saudável sim, Martinha. Toda vez que você vê um bolo com açúcar... Agora, a furadeira foi embora e ficou o martelo. Se você for usar um bolo, você vê que tem açúcar demerara ou açúcar mascavo orgânico, é um bolo saudável, é um bolo funcional, tá? Agora, tem açúcar branco, esquece. É bolo por bolo. Tem adoçante, é um bolo fit, tá bom? Estou ressignificando glúten e tenho... Que maravilha,
Martinha! Fiquei muito feliz, nossa! De verdade, gente, de verdade, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu compartilho com vocês a minha transformação e eu escuto um depoimento desse. E olha, vai, Martinha, vai com tudo que você vai ver como que vai mudar a sua saúde, a sua disposição, o seu peso, o seu corpo. Muda muitas coisas, o seu processo inflamatório vai diminuir, você vai começar a sentir... às vezes eu tinha alguma dor corriqueira, que nem eu tinha dor de cabeça quase todos os dias, eu não tenho mais. E quando eu consumo alguma coisa com glúten, eu sinto a dor de cabeça. E aí os estudos comprovam, os estudos falam sobre isso, né? Dor glúten, lactose, entendeu? Eu não como mais. É assim, gente, eu não sou perfeita, eu sigo aquela regra de 80-20. Às vezes eu quero comer alguma coisa, como eu falei pra vocês, nasci comendo um monte de tranqueiro, um monte de besteira, sou muito boa de boca, como diz minha avó, como de tudo. Mas hoje eu sempre vou optar pelas melhores opções. Mas se um dia eu quiser comer, mesmo que exista ressignificado, eu quiser comer alguma coisa ali, eu vou comer um pedacinho, mato à vontade e vou passar mal depois. É verdade, vou passar mal depois. Entendeu? Então é assim que funciona. Vai conseguir, tá bom? Ela é boa mesmo, vou comprar. O que você vai comprar, Roberta? O que é bom? Fala pra mim. Tá? Então, assim, a gente... Muito obrigada. Pode deixar. Continuar. Eu recebi um depoimento ontem, tá? Eu recebi... Compartilhei nos stories da Danusa. E eu fiquei chocada que ela eliminou 10 quilos com as minhas dicas e com as minhas receitas. Ela sempre postava as receitas que eu fazia. E aí, quando ela me falou que ela eliminou 10 quilos... Gente... Não tem coisa melhor nessa vida do que você ver vocês aí do outro lado, sabe? Compartilharem comigo que estão atingindo resultados daquilo que eu tenho dividido todos os dias com vocês. Vocês conseguem ver isso em mim, né? Eu realmente eliminei 12 quilos, eu tô com uma vida diferenciada, uma alimentação diferenciada. Na minha profissão como chefe de cozinha, eu mudei todo o norte da minha profissão, né? Trabalho agora com alimentação saudável, doce saudável, funcional, fit. Quero dividir, quero ensinar vocês a terem essa experiência também, a ter essa mudança de vida, porque ninguém merece, gente, ser escravo de dieta nessa vida. Aveia sem glúten, gente, olha, era muito difícil de achar aveia sem glúten, né? É um teste de paciência isso, só pode. Aveia, Sandra... eu fiz um story, dá uma olhadinha, mas se eu não me engano é da Quaker, meninas, eu não lembro. Eu fiz um stories direto no sacolão que eu tava e mostrei, porque tá escrito lá, sem glúten orgânica, tá? Então é maravilhoso você consumir, porque a farinha de aveia, ela é um coringa pra você fazer bolo, panqueca, torta salgada. Ela é um coringa, ela faz parte do grupo de farinhas bases, farinhas de estrutura. Nestlé, Martinha, obrigada, né? Então, é assim, essa farinha que eu mostrei de aveia, ela é orgânica e sem glúten. Então, ela é um coringa, você pode fazer muitas receitas com ela. E é muito bom ter, entendeu? Porque realmente, gente, a aveia, ela tem uma contaminação leve, mas ela tem cruzada na moagem ou na hora que você faz o plantio, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Se você não é celíaco, não tem problema e quer só deixar de consumir o glúten... Tenta achar, mas se não achar, não vá consumir farinha branca. É melhor consumir a farinha de aveia, que ainda ela tem fibra. A farinha branca não tem porcaria nenhuma, só veneno, tá bom? O sexto, gente, eu falei, né? Uso de adoçante com moderação, né? Então, o adoçante é muito bom pra quem quer perder peso e pra quem é diabético. Mas quem quer perder peso, né? Vamos aos poucos mudar a nossa mentalidade, o nosso paladar, né? Diminuir o açúcar e o adoçante, tá bom? Deixa pra usar açúcar de boa qualidade na preparação de bolos e doces. Adoçante também nas opções fit, tá? Lembrando que os açúcares de boa qualidade, eles são considerados receitas saudáveis ou funcionais. Fit é só para uso de adoçante, tá bom? E o sétimo, coma açúcar saudável, que eu acabei de falar. Não compra mais, querida, açúcar branco. Você tá se matando. Compra lá o demerarazinho, orgânicozinho, mascavozinho, de cocozinho, o que você quisinho, entendeu? Tá? Mas não compra o açúcar branco. Para com isso. Você é madura, uma mulher, né, madura. Você é uma mulher inteligente, sabe que açúcar branco não presta pra nada. Então, muda o seu cafezinho lá.
Se possível, começa a tirar o açúcar. Toma suco com açúcar ainda, misericórdia, né? Então, vamos dar uma diminuída aí, entendeu? Nisso, então, coloca mel. Mel orgânico faz muito bem, gente. Mel tem muitas propriedades, entendeu? Então, faça consumo de mel com moderação também. Principalmente para que se você quer perder peso. Se você não tem problema com peso e só quer optar por uma alimentação saudável, pode consumir mel de manhã, de tarde. Ai, que delícia, eu amo mel, gente. Se eu puder, eu como mel em todas as minhas frutas. Mas eu não posso, né? Porque eu ainda estou num processo. Então, eu dou uma segurada, tá certo? Então, use com moderação. Nós precisamos nos acostumar com a doçura natural, né? Que nós encontramos aí nas frutas, enfim. Nós precisamos acostumar, tá bom? Uma dica para começar a tomar café sem açúcar é diminuir açúcar e depois colocar a canela. E daqui a pouco você toma só o café sem canela, sem nada. Porque depois que você descobre o paladar, o gosto do café sem nada, você vai entender que você nunca tomou café na vida, tá bom? Igual aconteceu comigo. É maravilhoso, tá bom? Qual é o oitavo agora, né? O oitavo, gente, a gente precisa repensar a nossa relação com o açúcar, né? Porque ele é tão docinho, tão branquinho, tão, né? Não posso dizer que é fofinho, que fofinho é só se ele for como é que diz? No algodão doce, né? Mas ele é tão simpático, né? Tá em tantos ingredientes, a gente come e já sente aquele prazer na boca, né? De comer algo docinho. Mas a gente precisa repensar. Às vezes não, né? Muitas vezes que nós queremos consumir o açúcar, tem algo emocional por trás, né? Tem uma tensão, tem uma tristeza, tem uma carência, tem uma sofrência, tem uma frustração, né? Principalmente, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia muito de eu ter um dia super pesado e a minha recompensa era um doce. A minha recompensa era uma coisa bem gorda, entendeu? Tipo uma pizza, uma comida assim, sabe? Tipo um Outback, entendeu? Por trás do açúcar existe a emoção. Por que que eu tô querendo comer um doce? Aí tem que fazer aquele filtro, sabe? Tipo, parar e pensar na hora e falar, é difícil, mas funciona, tá? Será que eu tô frustrada? Será que eu tô ansiosa? Será que eu tô magoada? Será que eu tô viciada no açúcar, por isso que eu vou comer doce de novo, né? Então, uma sugestão para que a gente coma cada vez menos doce, para que a gente diminua a quantidade do doce, é a tática do 3 em 3, comer de 3 em 3 horas, tá bom? Por quê? Se você comer de 3 em 3 horas pequenas quantidades, você não dá tempo pro seu cérebro pensar em ficar comendo, beliscando. E normalmente a gente quer beliscar, né? A gente quer comer doce no intervalo. Então, se você for lá tomar um café da manhã, um lanche da manhã, às vezes não dá nem tempo de tomar lanche da manhã, né, gente? Amanhã às vezes é muito corrida. Mas à tarde que pega pra todo mundo, não dá espaço. E se der espaço pra comer o doce, ok, coma na melhor versão. Qual é a melhor versão? Quer um chocolate? Você quer um chocolatinho? Não come ao leite, amada. Come um chocolate 70. Se hoje você tem o hábito de comer um chocolate ao leite, tenta comer amanhã o meio amargo. Na outra semana, tenta comer o 60. E assim vai indo. Daqui a pouco você tá super habituada a novos hábitos. E não vai querer mais saber de comer essas tranqueiras que a gente comeu a vida toda. Entendeu? Então, assim, vá mudando. Repense. Tá de TPM, é natural. Quer comer um brownie bem gostoso? Vai lá no canal, tem uma receita de brownie com adoçante, com xilitol, mix de adoçantes, que você pode fazer e comer sem culpa nenhuma, mas você não vai comer uma forma de brownie. Você vai matar a vontade. Mas você não está consumindo açúcar branco, você não está consumindo farinha de trigo, você não está consumindo glúten. Por quê? Aí você come hoje, está com vontade, aí daqui 2 dias está com vontade de novo, aí que acontece? Daqui a pouco você está viciada no açúcar de novo, você está viciada no glúten de novo. Entendeu? Prefiro não comer chocolate. Por quê, Roberta? Me conta aí. Você não curte chocolate ou você prefere não comer chocolate porque quando você come, você enfia o pé na jaca? Ninguém merece, Roberta. Olha, eu peço desculpas e peço que vocês fiquem comigo até o final dessa live porque ninguém merece essa furadeira. Mas, gente, eu moro em apartamento, vou fazer o quê, né? Hoje eu não tô no estúdio. Então, o dia que eu não tô no estúdio, eu gravo aqui em casa, né? E aí, ó, acho que agora ele parou. E acho que tá bem debaixo aqui do celular, né? Mas tudo bem, gente.
né? Então, assim, vamos repensar, né? Por que eu quero comer doce? Se for vontade realmente de comer um doce, se tiver tudo bem, come o doce, mas come com moderação e come na versão mais saudável. Fechou? Me conta aí, Roberta, nos comentários por que você não come chocolate. Amo chocolate e prefiro não comer os 60%. Ah, entendi. Então, quando você quer comer chocolate, você come o chocolate do jeito que você come lá normal, é isso? Ao leite? Você come o meio amargo? Mas é hábito, viu, Roberta? É hábito, porque se você come um chocolate meio amargo, você começa a consumir outras coisas com menos açúcar, entendeu? É um hábito. Bom, nós precisamos também, gente, aqui em nono lugar eu coloquei, pra gente fazer combinações inteligentes, né? Pois é, como que a gente vai fazer combinação inteligente? A gente precisa combinar a vontade de comer doce com uma saciedade. Por quê? Vamos combinar. Se você come um chocolate, como a Roberta disse, ela não vai ter saciedade. Ela vai comer e ela vai sentir... Se ela tiver com fome, ela vai continuar sentindo fome. E às vezes ela fica até com dificuldade de discernir se ela tá com vontade ou se é vontade e fome, né? Então, assim, às vezes a pessoa também faz o quê? Tá com vontade de comer um doce, toma um refrigerante. Não tem nada no refrigerante, né? Tem só o açúcar, não tem mais nada, né? Ou vai lá e toma um copão de suco. E aí, daqui a pouco, o que acontece? Vem a fome, né? Então, se for fazer o consumo de doce, consuma doce e uma fibra logo em seguida, porque também ajuda, tá bom? O que? O índice glicêmico, a não dar pico, tá? De índice glicêmico da sua insulina. Então, assim, sei lá, quer comer um chocolate? Depois come qualquer outra coisa, chia, linhaça, farinha de aveia, tá? Come alguma coisa que vai te trazer um pouco mais de saciedade. Ou toma 3, 4 copos de água, entendeu? Come castanha, alguma coisa, não só o doce, mas come alguma coisa que vai te ajudar a trazer saciedade. Porque a gente acaba engordando nisso. Mete o pé na jaca no doce, no chocolate, logo depois come um pratão de comida, né? Chega a hora da janta e come tudo como se não houvesse amanhã. Então tenta ir compensando. Lembra que sou bariátrica, então não faz tanto... Ah, é verdade. É verdade. Eu esqueci, Roberta. Faz sentido. Mas você sabe que eu conheço pessoas que fizeram bariátrica que falam que tem a tal da DAMP, né? Que não pode. Mas comem doce todos os dias, né? Eu não sei até que ponto... Não é o seu caso pelo que você me contou. Mas a pessoa, você entende que ela precisa de doses diárias de doce, né? Ah, eu também. Castanha, coco, nozes. Adoro também, tá? Uma outra coisa muito importante é que a gente precisa fazer o quê? Ler os rótulos, né? A gente precisa ler o rótulo porque tem açúcar lá que a gente nem sabe, né? Tem outros ingredientes em sua composição que tem um açúcar escondidinho ali, né? A gente precisa ver a lista de ingredientes, né? Qual que é o ingrediente que é mais presente ali, tá bom? Qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro ingrediente do rótulo? Porque eu sempre falo aqui, né? A gente precisa deixar de comprar menos alimentos com rótulo, são os alimentos industrializados, e consumir mais alimentos naturais. E aí não vai ter adição de açúcar, né? Porque a natureza não coloca nada com açúcar, não é mesmo? Então a gente precisa, ó, eu anotei aqui alguns exemplos de açúcar disfarçado, tá bom? Ó, maltodextrina, xarope de milho, sacarose e glicose são os mais utilizados nos alimentos da indústria, tá bom? Então é muito importante se atentar a isso. Leio muito rótulo porque estava ficando diabética, por isso fiz a bariátrica. Tá certo. Isso, você tem que ler tudo. Se você estava pré-diabética, você tem que ler tudo, tem que tomar cuidado com os alimentos que tem alto índice glicêmico. O açúcar de coco é bom, viu, Roberta? O índice glicêmico é baixo, tá? Então você pode comer, é um açúcar, mas ele é o mais saudável e com menor índice glicêmico e é muito gostoso. Então, em bolos, em doce, se você for preparar, é muito gostoso colocar o açúcar de coco. Eu fiz um brownie esses dias com açúcar de coco e ficou delicioso. E assim, o brownie com o cacau, com o chocolate, com as nozes, eu não percebi que tinha açúcar de coco, tá? Mas ele ficou muito saboroso, ficou muito gostoso. E o doce dele ficou na medida, tá bom? Então, eu passei pra vocês os 10, tá bom? Eu fiquei ótima, que bom, graças a Deus, tá bom? Então aí, ó, 10 dicas pra você
parar com o açúcar. Segue aí que você vai acabar com o vício do açúcar. Vou repetir pra vocês aqui, tá bom? Não seja radical no início, não corte o açúcar da noite pro dia. Vai diminuindo semanalmente ou diariamente, tá bom? Tudo que é severo demais, ele não perdura, não permanece, tá? Isso, faz pro marido. 2, atenção com os açúcares nas bebidas. Então, presta atenção no que a gente consome, né? Suco de caixinha, iogurte, refrigerante, café, chá. Às vezes você não tá consumindo o açúcar em sua forma doce, de sobremesa, chocolate, mas você tá consumindo nas bebidas, tá bom? Terceiro, treinar o seu paladar. Esse é a virada. Com certeza a virada de chave é treinar o paladar para cada vez menos comer açúcar, tá bom? Como eu disse, 56% do consumo de açúcar dos brasileiros é o açúcar de mesa, ou seja, o potinho com o açucareiro que a gente adiciona nas bebidas, no que a gente vai comer, tá bom? Então, muito cuidado com o açúcar de mesa, tá? Quarto, desfrutar da doçura natural das frutas, tá bom? Não fazer como minha avó querida fazia, né? Que se meu filho ficar na casa dela hoje, ela vai amassar uma banana com certeza e vai pôr um açúcar e canela. Pra que açúcar se a banana já é doce? Então, assim, ó, uva passa, doce, né? Tâmara, doce. Damasco, doce. Então, não precisa, tá bom? Não precisa disso, tá? Frutas maduras ajuda muito na doçura também. Inclusive, tem muitos bolos que a gente faz que não adiciona, por exemplo, se vai uma xícara de açúcar, a gente coloca meia xícara de açúcar na sua melhor versão saudável e a banana amassada ou a maçã ou a pera, né, bem madurinha, porque ela já tem as frutas, o doce, né, das frutas, tá bom? Quinto, comer mais frutas. Para com essa crença que fruta engorda. Fruta engorda se você, ao invés de chupar uma laranja, tomar um copo de suco de laranja com 5 laranjas espremidas. Aí a fruta engorda, tá bom? Além de você consumir muita frutose, que é o açúcar da fruta, você está deixando de ingerir as fibras, porque na hora que você faz o suco, a fibra foi embora, tá bom? Então você tá tomando só o suco cheio de açúcar, tá? Fica a dica aí pra você. O sexto é usar adoçante com moderação, tá? Deixa pra usar adoçante quem é diabético ou quem quer perder peso, tá bom? E outra, é por um tempo, tá? E com moderação, não é pra você deixar de consumir um monte de açúcar que você consumia e consumir um monte de adoçante, tá bom? Adoçante é artificial, tá bom? Tem aditivos químicos também, tá? Então, vai com calma. Pode fazer preparações com adoçante, porque como eu disse aqui, não tem como você fazer um bolo sem açúcar, sem adoçante. Você tem que colocar alguma coisa. Então, em você poder optar na função do açúcar branco ou açúcar mais, né, natural, menos refinado, vai ser açúcar do mesmo jeito, só que ou vai ser mais natural ou mais refinado, tá bom? É só aí o processo que muda, mas é açúcar e contém caloria, tá bom? E o adoçante, ele é para preparos fit, tá? Com redução de caloria, mas não deixa de ser um adoçante, tá bom? Sétima, coma açúcar mais saudável. Acabei de falar, deixe de comer o açúcar branco, comece a consumir demerara, orgânico, mascavo de coco, mel, agave, mas não coma açúcar branco, tá bom? Ele vai te matar aos poucos e ninguém sabe, né? Olha, essas pessoas sabem sim, né? A informação tá aí pra todo mundo, tá bom? Oitavo, repense a sua relação com açúcar. Será que eu quero comer um doce porque eu tô chateada? Porque eu tô magoada? Porque eu tô ansiosa? Porque eu tô de TPM ou porque eu tô com vontade mesmo? Então, entenda qual é a sua necessidade. Porque às vezes você canaliza uma emoção no alimento e aquilo vai te dar um prazer, uma satisfação momentânea, mas a emoção vai continuar, tá bom? Então, a gente precisa saber se é isso mesmo. Cada vez que você for morder um chocolate que você precisa identificar qual é a sua emoção, mastigue devagar e tente entender se é o sabor que você queria apreciar ou era só uma emoção momentânea. Nono, faça combinação inteligente. Vai comer doce? Tenta comer logo em seguida algo que vai te trazer saciedade, faça um aporte de fibra, toma bastante água, não come só um doce e pronto, acabou, tá? Porque logo depois vai vir a fome, né? E aí você vai deixar o quê? Vai acabar engordando. Então toma cuidado,
tá bom? E toma cuidado também, porque se você consumiu alguma parte de fibras, ele vai ajudar a não elevar o seu índice glicêmico. Ela voltou. Ler o rótulo, porque tem açúcar escondido no meio dos produtos industrializados, tá? Na maioria deles são maltodextrina, tá? Xarope de milho, sacarose e glicose. Então, muita atenção, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela vai ficar gravada aqui no IGTV. E vou pensar se eu vou colocar no YouTube, porque com essa furadeira horrorosa que tá deixando nos nervos, tá bom? Amanhã temos 3 lives, às 10 da manhã, às 4 da tarde e... Deixa eu preciso ver aqui na minha agenda, que eu acabei de fazer uma agenda de lives para amanhã, mas se eu não me engano é às 18 horas, porque eu tenho um compromisso depois, tá bom? Então teremos 3 lives amanhã, fica de olho, tá? E eu vou deixar salvo, gente. Até a próxima live, obrigada por vocês que ficaram comigo até o final.